Olá, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Estamos reunidos mais uma vez em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, aproveitando de tudo aquilo que temos em mãos, para diante desses dias em que muitos de nós estamos afastados do nosso convívio, estamos afastados daqueles a quem amamos, estamos afastados dos nossos irmãos em Cristo. Graças a Ele que nós temos essa tecnologia disponível, por isso a palavra dele, mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante deste isolamento social, não deixou de ser anunciada, não deixou de ser proclamada. O Evangelho continuou sendo anunciado a todos que possam interessar. Por isso nós somos gratos a Deus, por isso nosso coração está alegre. Nós estamos vivendo mais algumas fases neste isolamento social. Muitos dos nossos irmãos já voltaram aos seus cultos presenciais. Nós, como comunidade local, como comunidade de fé, estamos retornando também neste domingo, mas entendemos também de continuar a gravar essas mensagens para que todos aqueles que ainda estão impossibilitados de estar reunidos continuem a ser alimentados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que é poderosa para cumprir todos os seus efeitos. Hoje, diante desse cenário ao qual nós estamos vivendo, eu quero trazer uma reflexão através da vida do profeta Jeremias. Quero discorrer juntamente com vocês para apresentar uma palavra que foi escrita tantos anos antes de Cristo e que continua tão viva e tão atual nos nossos dias. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Nós vamos começar a construir um entendimento sobre aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Jeremias 31, no versículo 31, diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de que eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somente até aqui, está bom? O próprio Jeremias, ele escreve no livro de Lamentações dizendo que graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E ele continua dizendo que elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Ele não para neste concerto, ele não para nessas instruções, ele não para nessa declamação e diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Isso está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21 a 24. E aquilo que nós repetimos constantemente, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa que nós não somos consumidos. Mas ele dá uma ênfase, isso acontece graças ao grande amor do Senhor. Então ele dá
um destaque ao grande amor do Senhor, ele dá um destaque às misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, mas ele mesmo diz: eu digo a mim mesmo. Eu digo a mim mesmo. O que você tem dito a você mesmo, meu irmão? O que você tem dito a você mesma, minha irmã, nesses dias maus? Esses dias difíceis? Nós podemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós temos discorrido em todas as mensagens com teor escatológico, todas as mensagens que apontam para os dias do fim. Nós mostramos que os decretos do Senhor são imutáveis, e porque eles são imutáveis, nós podemos e devemos descansar em tudo aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Precisamos entender que Jeremias, ele não apenas profetizou sobre o cativeiro babilônico, ele não apenas profetizou sobre tudo aquilo que Israel viria a passar, mas ele foi com este povo ao cativeiro babilônico. Ele também foi levado cativo à Babilônia. A mensagem de Jeremias, se você for prestar atenção, se você dedicar tempo a conhecer o seu texto, você vai ver que ele conclamava, ele convocava o povo ao arrependimento. Mas chega um tempo da sua mensagem que ele diz que o cativeiro era inevitável. Por quê? Porque aquele homem tinha ouvido do Senhor que o povo não tinha ouvido para ouvir aquilo que ele falava da parte do Senhor, ou daquilo que o Senhor falava através da sua boca. Então ele não apenas convocou o povo ao arrependimento, mas depois ele diz que o cativeiro era inevitável, que já não havia mais nada que o povo podia fazer que iria mudar aquilo qual o Senhor já tinha dito, porque o tempo já havia se cumprido, o tempo já havia se passado, o tempo do arrependimento para o povo de Israel no cenário do cativeiro passou. E hoje nós vivemos um período que as misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã nós temos a possibilidade, a oportunidade de encontrarmos um lugar de arrependimento no Senhor, de praticarmos obras dignas de arrependimento, de produzirmos frutos dignos de arrependimento. Mas vai chegar um dia que este tempo também vai passar. Quando ele diz, profetizando o povo, convocando o povo ao arrependimento, era um tempo oportuno para o arrependimento. Mas como este tempo passou, o cativeiro se tornou inevitável. Mas mesmo diante desse cenário, ele profetizou que o Senhor salvaria um povo, um remanescente de Israel. Essa promessa se cumpriu, e porque essa promessa se cumpriu, porque essa promessa foi dita também, havia espaço, havia esperança de restauração para todo aquele povo que foi levado cativo na Babilônia. Essa promessa de restauração, essa promessa de renovo, essa promessa que o Senhor diz através da boca de Jeremias, em que chegaria um tempo em que ele faria uma nova aliança com esse povo, que colocaria um coração de carne nele, se cumpre em Cristo, se cumpre na nova aliança. E aí nós vamos entender que em 2 Coríntios, no capítulo 5, no 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí, paralelo a este entendimento do que Jeremias profetizou, paralelo a esse texto que nós lemos, onde ele dizia que o Senhor viria fazer uma aliança com o povo de Israel, juntando ao ensino do apóstolo Paulo, eu te pergunto, o que são as coisas velhas que passaram? Porque se aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele não está falando que aquele que está em Cristo está em desenvolvimento.
A palavra diz que ele fala que é uma nova criatura. Então, neste contexto onde as coisas velhas passaram e tudo se faz novo, nós precisamos entender, conforme temos repetido também, que a condenação que estava sobre nós em Cristo Jesus passou. Que a ira de Deus que estava sobre nós em Cristo Jesus também passou. Passamos da morte para a vida. Passamos do império das trevas para o reino do seu amor. Tudo isso em Cristo Jesus. Tudo isso em Cristo Jesus. Então, eu quero chamar a sua atenção para todo o desenvolvimento do propósito eterno de Deus a partir da queda em Adão. E quando nós vamos dedicar um tempo, nós vamos perceber que de renovo em renovo, até que tudo se faça novo, o Senhor foi preparando, foi conduzindo, foi desenvolvendo o seu plano e desenvolvendo o seu povo. Por isso nós nos alegramos e insistimos em anunciar a boa nova de salvação. Anunciamos que em Cristo Jesus somos nova criatura. Anunciamos que em Cristo Jesus fomos justificados, fomos regenerados, fomos vivificados, fomos santificados e fomos adotados. Nós não vamos nos cansar de te anunciar isso, porque isso precisa ficar cravado na tábua do seu coração. Mas nós vamos perceber que a partir da queda, o povo se corrompe de tal maneira que, se não fosse as intervenções do Senhor, tudo estaria perdido. O povo vai se corrompendo e o Senhor vai trazendo sobre o povo corrupto juízo e restauração, juízo e justiça. Porque até o juízo do Senhor é misericordioso, até o juízo do Senhor é gracioso no que diz respeito ao desenvolvimento de seu plano eterno. Quando o povo não ouve a voz do Senhor e é lançado e é conduzido ao cativeiro babilônico, lá é um tempo de dor, é um tempo de luta, é um tempo de humilhação, é um tempo de escravidão, mas é um tempo também oportuno para que o povo voltasse o seu olhar ao Senhor. Esdras restaurou a lei. Neemias restaurou os muros, a comunhão. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós vamos conseguir compreender que um plano está se desenvolvendo. Nós vamos conseguir perceber que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Somente aquele que tem cravado a palavra do Senhor, as leis do Senhor, os seus estatutos do Senhor, vão caminhando de fé em fé, vão caminhando de glória em glória, vão desfrutando da bondade, das misericórdias, da graça do Senhor, mesmo em dias maus. Mesmo em dias maus. Porque, como eu disse anteriormente, de renovo em renovo nós vamos caminhando até que tudo se faça novo. E esse tudo se faça novo nós vamos encontrar em Apocalipse, na revelação o qual João teve. Abra comigo lá, Apocalipse capítulo 21. E aí nós vamos entender que aquilo que Jeremias profetizou se cumpriu em parte em 2 Coríntios, quando Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas passaram, porque este já recebeu um coração de carne, este já recebeu um novo coração, conforme profetizou o profeta Jeremias. Mas quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos entender um pouco mais isso. João escreve assim dizendo, Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não mais existe. E eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Somente até aqui. Jeremias diz que chegaria um tempo, que diz o Senhor, em que faria um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, nos dias em que o tomei pela mão, para o tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Mas este concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando em Cristo todas essas coisas se cumprem, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos regenerados mediante a obra redentora de Cristo Jesus. E eis que tudo se fez novo, onde o Senhor coloca em nosso coração a sua lei. Parte do que foi profetizado por Jeremias se cumpre em Cristo na nova aliança. Mas parte, a plenitude dessa profecia se cumprirá na volta de Cristo, onde Ele vai restaurar todas as coisas. No livro de Efésios está escrito que na plenitude do tempo o Senhor tornou a congregar em Cristo todas as coisas. E aquele que estava sentado diz: tudo já está consumado, porque eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, meu irmão, essa passagem de Jeremias se encontrando com o ensino de Paulo, caminhando para o cenário de Apocalipse, nós vamos entender que novos céus e nova terra estão sendo preparados para nós, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais nem a presença do pecado. Grande são as misericórdias do Senhor, grande é o seu amor. Que amor é esse que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero agora ir com você para o Salmo 126, que é um salmo, que é uma canção, uma linda canção, em que o povo que estava cativo na Babilônia cantou quando o Senhor os tirou e os conduziu de volta a Sião. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos de volta outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, e os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nessa canção nós podemos entender também, tirar um princípio do que foi dito pelo apóstolo Paulo.
Para este povo, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Mas precisamos trazer luz também, que esse povo voltou cantando, esse povo voltou com alegria no seu coração, com canções na sua mão. Mas eles iam enfrentar um período de restauração do templo, de restauração do muro, de restauração das suas casas que foram destruídas, de restauração das suas finanças, de restauração das suas emoções, de restauração de seus sonhos. Isso se repete em toda a Escritura, meu irmão. No livro de Juízes, o povo vinha, clamava ao Senhor, o Senhor enviava um libertador. Tempos depois, esse povo voltava a se apegar ao seu pecado, a transgredir de tal maneira que o Senhor entregava eles para eles mesmos. E quase sempre eles eram conquistados por outros povos. Mas quando estes outros povos estavam se sobrepondo a ele de tal maneira, eles lembravam do Senhor, clamavam no Senhor, e o Senhor lhes enviava um restaurador. E essa tem sido a história de renovo em renovo, até que tudo se faça novo. E nós vamos vivendo este período, meu irmão, mas agora na nova aliança, com o coração novo a qual o Senhor nos deu, com a morada do Espírito Santo a qual somos nós podemos desfrutar desse tempo de renovação, nós podemos desfrutar desse tempo de renovo, de cativeiro ao qual nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo onde o medo tem paralisado a muito, onde a desesperança tem paralisado a muito, onde aquilo que está por vir tem gerado pânico em muitos corações. Nós que carregamos a preciosa semente, conforme o salmista diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Este é o tempo oportuno para você, meu irmão, este é o tempo oportuno para mim, minha irmã, de poder anunciar em meio ao caos que há esperança, anunciar em meio à dor que aquele que foi alcançado por essas tribulações, por aqueles que perderam muitos entes queridos, por aqueles que estão tendo as suas finanças abaladas, há um tempo de esperança, há um tempo de renovação, há uma voz dizendo: não desanime, o meu Redentor vive está, Jesus venceu e nos fez mais do que vencedores com Ele. Nós precisamos atentar para esses dias que ainda estão por vir. Hoje nós estamos como aqueles que sonham, estamos voltando aos nossos cultos presenciais, estamos como coisas velhas ficando para trás, mas ainda há objeto de restauração diante de nós. Aqueles que tiveram as suas finanças abaladas enfrentarão um tempo de restauração, enfrentarão um tempo onde muros precisarão ser erguidos, eles precisarão se renovar, eles precisarão enfrentar esse tempo, mas com uma canção em seus lábios, com um sorriso em sua boca, dizendo que a preciosa semente do Evangelho foi plantada em nós e está frutificando, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, e porque está frutificando, nada sentiremos falta. Porque aquele que disse que no mundo teríamos aflições, também disse que estaria conosco até a consumação de todas as coisas, até a consumação dos séculos. Então vai chegar um tempo, conforme João escreveu em Apocalipse 21, dizendo que eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi. E porque ele viu, o Senhor mandou ele escrever. E no decorrer desse texto ele fala que Deus limpará de todos os nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro,
não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais medo, não haverá mais dívida, não haverá mais luta, não haverá mais batalha. Estaremos face a face com nosso Senhor, estaremos diante do Rei da Glória, estaremos cantando continuamente o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, a sua fidelidade, estaremos cantando a sua natureza, estaremos extasiados diante de quem Ele é. E Ele tabernaculará conosco, ou seja, Ele habitará conosco em novos céus e nova terra, como foi no princípio de todas as coisas, onde todas as tardes o Senhor vinha a ter com Adão na viração do dia. E Adão desfrutava do Senhor. Aquilo que se perdeu em Adão foi reconquistado em Cristo. Por isso, diante de pequenas vitórias, por isso mesmo diante desse cenário caótico, eu creio que a maioria de nós não viveu nada parecido. Uma pandemia que desestabilizou todos os governos do mundo. Uma pandemia que gerou crises políticas, que gerou crises econômicas, que gerou crise na saúde. Uma pandemia em que muitas vidas foram ceifadas, sim, mas nós temos uma viva e certa esperança que aquele que morreu em Cristo Jesus já está com Ele junto ao Pai. Então sentimos a dor da saudade, sentimos a dor da ausência, sentimos também a tristeza por não ter aqueles a quem amamos próximo a nós, mas o nosso coração está alegre, mas o nosso coração está encontrando no Espírito Santo consolo, conforto, porque aquele que prometeu todas as coisas é fiel para cumprir, e em breve estaremos como uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus diante do Pai. Por isso, nós que estamos em Cristo Jesus devemos nos comportar como este povo que o Senhor trouxe do cativeiro de volta a Sião. Qual era o cenário daquele povo, meu irmão? Era um cenário em que um povo perdeu aquilo que tinha, foram conduzidos a um lugar e a um tempo e a um período de escravidão, mas quando foram restaurados pelo Senhor, mesmo antes de estar diante de uma terra restaurada, mesmo antes de estar diante de todos os muros restaurados, da cidade completamente reedificada, das suas casas restabelecidas, havia no coração deles, havia na sua boca uma canção, e o riso era farto. Por isso eu quero encerrar essa mensagem com você, minha irmã, com você, meu irmão. Quando o Senhor nos trouxe de volta do cativeiro, estávamos como os que sonham. E muitos dirão: grandes coisas fez o Senhor por esses. E nós diremos: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres, meu irmão. Não estamos alegres pela vitória em cima do Covid, não estamos alegres porque perdemos alguns, não estamos alegres porque a nossa finança foi tocada, não estamos alegres porque nossa comunhão foi agredida, não estamos alegres pelo fato do isolamento social, nós estamos alegres porque o nosso Redentor vivo está e por isso podemos crer no amanhã. Que haja canções em teus lábios, que haja sorriso na sua boca, que haja alegria no seu coração, que a alegria da sua salvação seja renovada diante dessa ministração, que a alegria da sua salvação venha estar de volta em você, mesmo você que vai ter que enfrentar um período de restauração daquilo que você perdeu, restauração até da sua comunhão, porque muitos perderam a comunhão com Cristo nesse tempo de cativeiro, muitos se afastaram do Senhor, muitos se entregaram à prostituição, muitos se entregaram ao medo, muitos se entregaram ao adultério, muitos se entregaram à lascívia,
muitos se entregaram à pornografia. Mas, meu irmão, se você ouvir atentamente essa mensagem e encontrar em lugar de Deus em arrependimento, hoje eu te digo, firmado nos decretos do Senhor, que há esperança para você, porque o Senhor não rejeita um coração contrito, o Senhor não rejeita um homem arrependido dos seus pecados, porque escrito está que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por todo aquele que se arrepende dos seus pecados. E não apenas perdoando os seus pecados, mas purificando-os de toda a injustiça. Hoje o Senhor quer te perdoar, hoje o Senhor quer te restaurar, hoje o Senhor quer te renovar, hoje o que o Senhor quer renovar não apenas a sua comunhão com Ele, mas a sua comunhão com os seus irmãos, a sua comunhão com a sua família, a sua comunhão com os santos que estão separados por Ele, neste período de cativeiro, apontando para os dias que estão por vir. Porque a Nova Jerusalém está sendo adornada. Nós olhamos não por vista, nós olhamos e andamos por fé. Nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos na economia de uma nação, nós não confiamos na sabedoria do homem, nós confiamos na obra de Cristo Jesus, consumada na cruz do Calvário, em que nos alcançou, em que nos justificou, em que nos regenerou, em que nos santificou e em que nos adotou e nos separou de uma vez por toda para o Pai. Por isso, sim, vamos viver de renovo em renovo, até que tudo se faça novo, porque haverá um tempo em que o novo será definitivo, porque haverá um tempo em que todas as coisas a qual o Senhor nos concedeu se consumará de forma plena, e na glorificação de nossos corpos, nós seremos semelhantes a Jesus. Feche seus olhos, meu irmão, feche seus olhos, minha irmã, jubile-se, cante de alegria, prostre-se diante do Senhor em arrependimento, mas com um coração grato, com um coração agradecido, porque graças ao seu grande amor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis, meu irmão. A misericórdia do Senhor não está desassociada da sua graça, as misericórdias do Senhor não está desassociada da sua natureza. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a sua vida. Por isso hoje é um tempo oportuno. Por isso hoje é o dia em que o Senhor fez, para que você encontre nele um lugar de descanso, encontre nele um lugar de renovo e encontre nele um lugar de esperança para poder caminhar mais um dia, para poder caminhar mais outro dia. E quantos dias o Senhor te conceder aqui nessa terra, até que tudo se faça novo de forma definitiva. De renovo em renovo, até que tudo se faça novo, nós vamos continuar cantando, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar profetizando boas novas de salvação, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É assim que eu quero ser encontrado pelo meu Senhor, é assim que você deve ser encontrado pelo seu Senhor, meu irmão, minha irmã, com alegria, mesmo que diante dessa alegria tenha dias que lágrimas estejam caindo dos seus olhos, enquanto você semeia a palavra de salvação, enquanto você semeia a boa nova de salvação, enquanto você anuncia aqueles que ainda estão cativos que há esperança, o Senhor está operando, está trabalhando em seu favor. Feche seus olhos e vamos orar, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Senhor, grande é as tuas misericórdias, grande é o teu amor, grande é a tua graça, grande é, Senhor, a tua fidelidade para conosco. Por isso hoje, Pai, o nosso coração está alegre. Por isso hoje, Senhor, nós estamos com o coração disposto a entoar canções diante de Ti. E isso se fará, Senhor, até que tudo se faça novo, de forma plena, de forma definitiva. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, renova sobre nós o Seu Santo Espírito, renova sobre nós, Senhor, a alegria da nossa salvação, renova sobre nós
nós uma canção, coloque em nossos lábios uma nova canção, Senhor, para que nós possamos, Pai, firmes e constantes diante de Ti, anunciar a quem quer que seja que o nosso Redentor vivo está. Louvamos e bendizemos ao Teu santo nome, louvamos e agradecemos porque as Suas misericórdias, as Suas consolações, a Sua graça, o Seu amor se renovaram hoje sobre as nossas vidas. E os nossos pecados foram e serão perdoados enquanto encontrarmos nós um lugar de arrependimento. Bendito seja seu santo nome, louvado e engrandecido seja seu santo nome, para sempre seja louvado, para sempre seja exaltado, para sempre seja glorificado, Senhor. Renova o ânimo do teu povo, renova, Senhor, o vigor do teu povo, renova a esperança do teu povo, renova a saúde do teu povo, para que junto a nós, Senhor, junto a milhares e milhares que não se dobraram a Baal, junto àqueles 7.000 ao qual o Senhor separou para si, que estão gerando, que estão se multiplicando, nós possamos olhar para a seara e perceber que a seara está branca, mas poucos são os ceifeiros, e nós queremos ser, Senhor, aqueles que vão participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos ser, Senhor, aqueles que não vão olhar para trás, que vamos diante de Ti e vamos entender e compreender que aquele que quer ir após Ti precisa negar-se a si mesmo. Negar a nós mesmos será algo contínuo. Pregar o Evangelho para nós mesmos será algo contínuo em nossas vidas, Pai. Por isso nós bendizemos o Teu santo nome e confiamos e descansamos em Teus decretos. Ah, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo Teu povo, muito obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. Que eles sejam alcançados, que eles sejam renovados e que eles sejam transformado por tão grande amor, revelado em misericórdias que se renovam a cada manhã, revelado através do seu favor imerecido, revelado, Senhor, através de um grande amor que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida está disponível, o tempo de arrependimento está disponível. Por isso ainda, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, mas haverá um tempo que cantaremos longe, sem a presença do pecado, onde o último inimigo será vencido, onde não haverá mais morte, e não haverá mais dor, e não haverá mais choro. Louvado seja seu santo nome. Amém, amém, e glórias a Ti. Neste lugar, pra dizer te amamos, nós estamos aqui.